questões. Dessa vez nós vamos responder algumas questões, principalmente as de gramática do simulado 02. Para quem fez, vai se recordar e eu vou comentar aqui um pouco, beleza? Vamos lá. Primeira questão, que é a nossa terceira questão do simulado. Com base no trecho abaixo, responda a questão. Vou pular direto para cá. Uma palavra classificada gramaticalmente como adjetivo é o quê? Perceba, muitas questões vão ter um trecho gigante no início, porém eu não necessito ler ele, pelo menos por enquanto. Principalmente questão de português. Vai ter ali um texto gigante para uma questão só de interpretação de textos. Então, vai direto ali para você ganhar tempo, vai direto para o enunciado. Uma palavra classificada gramaticalmente, se eu estou ali classificando gramaticalmente, eu estou falando das classes gramaticais, que a gente já viu que nós temos 10. Só que hoje a gente vai focar nos dois grandes grupos. Nós temos dois grupos gramaticais, que são os grupos dos substantivos e o grupo dos verbos. Por quê? Esses dois, os substantivos e os verbos, eles são termos nucleares, que a gente chama assim. Resumidamente, é aquela brincadeira que eu sempre falo da empresa. Eu tenho ele, que é o substantivo, que é o chefe da empresa, e nós temos os subordinados, aqueles que trabalham para o substantivo, que exercem algum tipo de função para ele. Da mesma forma, o verbo. Eu tenho um subordinado que trabalha para o verbo. Quem são eles? Nós temos o substantivo, que é o próprio nome. Como assim? É o nome de alguma coisa, o nome de um animal, o nome de uma pessoa. Qualquer tipo de nome é graças ao substantivo. E, claro, que nós temos os trabalhadores. O adjetivo exerce que função para o substantivo? Ele dá uma característica. O pronome acompanha ou substitui o meu substantivo. O numeral, ele indica uma quantidade ou uma ordem. Você coloca aí também no seu material. E o artigo, ele define ou indefine o substantivo. Beleza? Então, para que eu disse isso daqui? Vamos retornar lá para a frase. Ele quer uma palavra classificada gramaticalmente como adjetivo. Ele quer um adjetivo. Então perceba, se eu quero encontrar um adjetivo, primeiro eu tenho que achar o substantivo. Beleza? Então, fica mais fácil você encontrar as classes gramaticais que você quer se você souber essas relações que eles têm um com o outro. Se eu quero achar um advérbio, que é aquele que indica circunstância, de lugar, de tempo, intensidade, eu vou procurar ali o meu verbo. Beleza? Voltando. Uma palavra classicalmente gramaticalmente, vamos lá, ele quer um adjetivo, ok? Vamos para a primeira palavra, que é a palavra lexical. A lexical está bem aqui, lexical. Vamos ler o contexto. Ele entra no sistema lexical. Perceba que lexical está ligado a sistema, uma está ligado com a outra, né? Mas quem está complementando quem? Vamos ver. Ele entra no sistema lexical. É o sistema que é lexical ou é lexical que é o sistema? Dá para entender pelo contexto, né? Você perceber, o lexical, ele está ligado a sistema. Sistema ali é o nome de alguma coisa. E o nome de alguma coisa a gente viu, que é um substantivo. Então, é uma palavra que está ligado ao substantivo. Perceba que o próprio texto vem dizendo que é lexical. É um conjunto de palavras de um idioma. Ou seja, lexical está dando uma característica para o sistema. Não é qualquer sistema. É um sistema que fala do conjunto de palavras de um idioma. Então, ele está ali dando uma característica para o sistema. Por isso que a letra A vai ser o meu adjetivo. Por que as outras não são adjetivos, Luiz? Vamos lá continuar. Próximo é idioma. Inscreve-se numa rede de correlações de sentido que dá a ele um valor específico. Eu pulei o idioma, né? Aqui. Quando o estrangeirismo vem para a língua, ele entra no sistema lexical. O conjunto de palavras de um idioma. Por que isso daqui não é adjetivo? Vamos lá, vamos entender. O conjunto de palavras é o conjunto de palavras de alguma coisa. Alguma coisa não é o nome de algo. Idioma não é o nome de algo. Idioma é o nome dado à língua de alguém. Língua de algum povo, no caso. Então perceba, é uma nomenclatura. Quando eu estou falando de uma nomenclatura, eu estou falando de um substantivo. Luiz, eu só vou saber com essa regrinha? Tem outra regrinha que para você decorar. O que é que esse 1 é? Esse 1 está dentro dessas regrinhas que eu vou falar aqui agora, que nós temos dois tipos, os artigos definidos e os artigos indefinidos. Perceba que eu não estou falando de um idioma específico, não estou falando o idioma língua portuguesa. Eu estou falando ali o idioma português. Eu estou falando de um idioma qualquer, é um conjunto de palavras de qualquer idioma. Perceba que eu estou indefinindo a palavra.
Estou falando, pode ser qualquer um. Qualquer um que você escolher pode entrar aqui nesse conceito de idioma. Então, ele não está especificando. Quando isso acontece, nós estamos falando de um artigo indefinido. Ele está indefinindo o nome, indefinindo a palavra idioma, beleza? Então, por que eu falei isso tudo? Todas as vezes que eu tiver artigo, pode ser definido ou pode ser indefinido, ele sempre vai ter ligado a ele um substantivo. Então, se eu encontro um artigo, consequentemente, a palavra que tiver ligada a ele tem que ser um substantivo. Beleza? Então, se liga aqui. O conjunto de palavras. Nós sabemos aqui, ó, conjunto, antes dele, nós temos um artigo. Se eu tenho um artigo, a palavra que está ligada a ele, ou seja, o que vier depois, tem que ser um substantivo. Fechou? Por isso que idioma não é adjetivo, e sim um substantivo. Não é letra B. Letra C. Correlações. É uma rede de correlações. Mesma coisa aqui, ó. É uma rede de algo. Algo é o nome de algo. Nesse caso aqui ele está falando de correlações. Quando eu trato de nome, eu trato de substantivo. Beleza? Outra coisa que ajuda bastante é a utilização da preposição. Aqui atrás, caberia um artigo? Uma rede de correlações. Caberia um artigo da, um artigo do, dependendo ali do gênero. Beleza? Então, nesse caso também seria um substantivo. E valor, vamos ver, que dá um valor novamente. Eu tenho a presença de artigo antes, então, consequentemente, depois eu vou ter um substantivo. Beleza? O que seria outro adjetivo seria específico, ó, que dá a ele um valor específico. É valor específico ou é o específico que é valor? Percebe que com essa relação você já identifica que não é qualquer tipo de valor. O específico está caracterizando ali o valor, está especificando. Fechou? Então, específico que seria o adjetivo. Como ele não colocou, somente temos a letra A. Vamos para a quarta questão do simulado. Assinale a alternativa que apresenta a justificativa correta da acentuação da palavra avó, em atendendo a um pedido da avó. Levei uma velha tia solteirona de São Paulo, blá blá blá. Só a frase, beleza? Então, vamos prestar atenção somente na palavra. Quem é a palavra? É avó. Primeira coisa, vamos separar essa palavra. Avó é uma palavra que se separa? Sim. Nós temos aqui o A, que é vogal. Lembra que para eu ter uma sílaba, obrigatoriamente eu tenho que ter a presença de, no mínimo, uma vogal. Beleza? Então, eu tenho aqui o A, que já é uma vogal, então tá tranquilo. E o vó, que eu também tenho uma vogal. Então tá tudo certo. Eles se separam. Beleza, separei. Agora eu tenho que encontrar qual que é a sílaba tônica. Sempre eu gosto de fazer em números. Vamos pegar aqui a palavra ônibus. Ônibus. Sempre que a sílaba tônica tiver na última sílaba, ou seja, no número 1, ela vai ser chamada de oxítona. Sempre que ela tiver no número 2, ou seja, na penúltima sílaba, ela vai ser uma paroxítona. E sempre que ela tiver no número 3, ou seja, na antepenúltima sílaba, ela vai ser chamada de proparoxítona. Beleza? Nesse caso aqui, nós temos a presença do número 1, ou seja, de uma oxítona. Pronto. Já achamos, primeiro, que ela é uma oxítona. A gente já pode descartar a letra A e a letra B. Por quê? Ele está falando de monossílabo tônico. O que é um monossílabo tônico? Vamos ver aqui, ó. Vamos voltar um pouquinho de onde surgiu essa palavra. Mono vem de um e sílabo vem de sílaba. Então, significa o quê? Que eu tenho a presença somente de uma sílaba. Mono vem de uma. Então, aqui a gente já viu. Essa palavra, ela é dissílaba. Anota isso aí que é importante saber. Uma sílaba, monossílabo. Duas sílabas, dissílabo. Três sílabas, trissílabo. E 4 ou mais, a gente chama de polissílabo. Beleza? Pronto. Temos aqui, então, que nós temos uma palavra dissílaba. Então, não é um monossílabo tônico. Já corta. Letra C. Acentua-se as oxítonas homônimas. Luiz, que diabo é homônima? Duas palavras, elas são homônimas quando elas têm palavras com escritas parecidas ou iguais, mas com sentidos diferentes. Beleza? Então, perceba aqui. Realmente, essas palavras aqui, elas são homônimas, elas são parecidas. Porém, a regra para se acentuar uma oxítona não é ela ser homônima. Não tem nada a ver. A regra diz o seguinte, vamos voltar aqui, ó, regra das oxítonas.
Quando eu devo acentuar uma oxítona? Primeiro, eu tenho que identificar se ela está na última sílaba tônica, como por exemplo aqui na palavra jacaré. Está na última sílaba tônica, é uma oxítona. Fechou, achamos. Primeiro, o que é uma sílaba tônica? É importante você saber também, se alguém tiver dúvida, né? Uma sílaba tônica é aquela sílaba mais forte da palavra, onde tem a maior entonação. Percebem, jacaré, o ré é a sílaba mais forte, por isso que ela possui ali o acento. Porém, não se confunda, não é essencial ter acento em uma palavra. Existem várias palavras que não possuem acento, mas possuem sílaba tônica. Beleza? Por isso que tem as regras das oxítonas. Quando eu devo acentuar uma oxítona? Vamos lá. Eu vou acentuar, eu vou sempre observar a terminação da palavra. Então, eu vou acentuar palavras terminadas em A, E e O. Perceba que na palavra jacaré, ela é uma oxítona que termina em E. Por isso que eu vou acentuar. Palavras terminadas em ou ens eu também devo acentuar, como a palavra armazém, que termina em en, e também é oxítona. E por fim, uma regra que cai menos é o ei, oi e o el.